Relatos do Purgatório. O dinheiro para pagar uma missa. O seguinte testemunho é de uma pessoa que experimentou várias visitas de uma alma do purgatório e, portanto, ela provê um detalhado e franco testemunho ocular com respeito aos fatos que contou. Em 13 de outubro de 1849, morreu à idade de 52 anos, na paróquia de Ardougne, em Flandres, uma mulher chamada Eugênia van der Korkve, cujo esposo, John Wibo, era um agricultor. Ela era uma mulher piedosa e caritativa que generosamente dava a caridade em proporção aos seus meios. Tinha, no final da sua vida, uma grande devoção à Santíssima Virgem Maria e se abstinha de comer carne em sua honra nas sextas-feiras e sábados de cada semana. Ainda que sua conduta não estivesse isenta de certas falhas, em outras coisas, ela levou uma vida exemplar e edificante. Eugênia tinha uma empregada chamada Bárbara Veneck, de 28 anos, que era conhecida como uma jovem virtuosa e devota, e que havia ajudado a sua ama em sua última enfermidade, e depois da morte de Eugênia, ela continuou servindo ao seu amo, John Wibo, o viúvo de Eugênia. Umas 3 semanas depois de sua morte, a falecida apareceu à sua empregada, em circunstâncias que agora se relatarão. Foi à noite. Bárbara dormia profundamente quando ouviu chamá-la 3 vezes pelo seu nome. Ela se despertou, sobressaltada, e viu a Eugênia frente a ela, sentada ao lado da sua cama, vestida com um traje de trabalho que consistia em uma saia e uma jaqueta curta. Bárbara ficou assombrada por aquele espetáculo notável. A aparição lhe falou. Bárbara, disse simplesmente pronunciando seu nome. O que deseja, Eugênia? Respondeu a criada. Por favor, disse a senhora. Tome o pequeno rastelo que disse muitas vezes para se deixar em seu lugar. Revolva o montículo de areia na pequena habitação. Já sabes ao que me refiro. Lá encontrarás 500 francos. Usa-os para pagar missas, 2 francos por cada missa, em minha intenção, porque eu ainda estou sofrendo. Assim o farei, Eugênia, respondeu Bárbara, e no mesmo momento desapareceu a aparição. Depois de um momento, caiu no sono novamente e repousou em silêncio até a manhã. Ao despertar, Bárbara pensou que talvez havia sido somente um sonho. Mas ela havia se sentido tão profundamente impressionada, tão desperta, havia visto a sua antiga ama de uma forma tão distinta, tão cheia de vida, e havia recebido de seus lábios tais instruções precisas, que não pôde evitar dizer: Isto não pode ter sido um sonho. Vi a minha senhora em pessoa. Ela se apresentou aos meus olhos e ela seguramente me falou. Não é um sonho, senão uma realidade. Portanto, de imediato foi e tomou o rastelo como lhe indicou. Agitou a areia e encontrou uma bolsa que continha a soma de 500 francos. Em tais circunstâncias estranhas e extraordinárias, a boa moça pensou que seu dever era buscar o conselho do seu pároco antes de usar os 500 francos em pagar missas. E se foi a contar-lhe tudo o que havia sucedido. O venerável abade, que era então pároco de Ardougne, respondeu que as missas pedidas pelo próprio morto eram absolutamente necessárias que fossem celebradas. Mas, para dispor da soma de dinheiro era necessário o consentimento do marido, John Wibo, já que o dinheiro havia sido encontrado em sua casa. A última vontade de que o dinheiro se empregasse para tão santo fim se consentiu. E as missas se celebraram, dando-se 2 francos por cada missa. Chamamos a atenção sobre a circunstância das doações para a missa, já que se correspondia com o piedoso costume da pessoa falecida. O custo de uma missa fixado pela diocese naquele momento era de 1,5 franco. Mas, durante sua vida, Eugênia, através da consideração e da caridade para com o clero, muitos dos quais eram muito pobres, sempre deu 2 francos por cada missa. Assim, o extra
de meio franco de oferenda para uma missa, ela o fazia normalmente como um ato de caridade e apoio financeiro adicional para os sacerdotes que a celebravam. 2 meses depois da primeira aparição, enquanto que as missas se seguiam pelas intenções de Eugênia, Bárbara se despertou de novo durante a noite. Desta vez, sua câmara se iluminou com uma luz brilhante, e sua senhora se apresentou diante dela com um sorriso radiante, bela e de aspecto fresco, como nos dias de sua juventude, e estava vestida com uma túnica de deslumbrante brancura. Bárbara, ela disse com uma voz clara, te dou graças, pois eu agora estou liberada do lugar de purificação. Ao dizer estas palavras, desapareceu, e a câmara se converteu em escura como antes. A empregada, se surpreendendo pelo que acabava de ver, ficou cheia de alegria e logo estendeu a extraordinária história na cidade. Esta é somente uma das muitas histórias sobre a potência e a eficácia da Santa Missa, na qual o próprio Filho de Deus se oferece sobre o altar para o perdão dos nossos pecados. Não há nada mais poderoso e valioso que o oferecimento da imolação de nosso Divino Salvador no altar, ademais de ser a doutrina expressa da Igreja, tal como se manifesta em seus concílios. Há muitos feitos milagrosos, devidamente autenticados, que não deixam lugar a dúvidas no que diz respeito a este ponto.